Seja bem-vinda a mais um episódio do Papo com a Boss. Aqui é a Fran Voz, idealizadora do Boss Club Woman, que eu convido você a participar. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, convidada do meu coração, que é a minha sobrinha, é a Brenda Voz. E eu vou contar um pouquinho sobre a carreira dela. Ela é dentista formada pela Universidade PUC do Paraná, especialista em harmonização orofacial. Ela iniciou sua carreira em Belém, final de 2017, e veio morar em Itapema, Santa Catarina, em 2018. Ela já trabalhou em vários tipos de formatos de clínicas populares, franquias, e aí ela fundou a dela lá em Itapema com a mãe dela, minha irmã, no caso, entendeu? Faz sentido? Kelly, também Voz. Que é a Voz Odontologia. Hoje vai ser um podcast de trava-língua. É o Papo com a Voz, da Fran Voz, para Brenda Voz, dona da Voz Odontologia. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Eu sempre estava falando aqui que eu sempre quis gravar um podcast assim, ó, com um microfone desse. Então, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Para a gente começar, então, o nosso podcast, eu sempre começo com uma pergunta. Quem é? Como é? Para a gente começar o nosso podcast, eu sempre começo com uma pergunta para minha convidada especial, que é: como é a Brenda Voz? É para falar sinceridade? Sim. É uma loucura, porque eu tô sempre uma constante evolução e aprendizado, né? Porque, na realidade, o que eu mais faço hoje, eu não aprendi na minha formação. Então, é um desafio, assim. Então, por isso que eu chamo de loucura, porque cada dia é uma coisa diferente para eu aprender, aplicar, para conseguir ver ali os resultados que acabam sendo importantes. E a loucura que eu digo é porque eu tenho aprendido a curtir esse processo, né? Eu me cobrava demais só pelo resultado e não aproveitava esse processo. Então, hoje a minha cobrança é aproveitar o processo e comemorar o resultado. Então, a Brenda Voz, eu acho que é basicamente isso, por enquanto. Eu acho que eu acompanho muito a vida da Brenda, então a Brenda já morou comigo muitos anos, a gente já foi morar nos Estados Unidos, foi uma aventura que é para outro podcast, que vai dar uns 8 episódios, a gente morando na Califórnia. Depois, quando ela veio fazer faculdade em Curitiba, ela também morava comigo. E então, eu acompanhei desde a formação e a carreira dela. Então, eu digo que ela é uma fazedora, né? Como ela fala. Ela é uma mulher fazedora. Ela faz as coisas acontecerem. Então, eu ajudei também muito nesse processo de construção da clínica da Voz Odontologia. Porque eu também fui morar em Itapema durante a pandemia. A clínica tinha poucos meses ali que tinha acabado de abrir. Então, a gente montou muitas estratégias, né? Que hoje, até hoje ainda eu vejo lá vocês praticando, colocando em prática, mas os desafios de você se tornar uma empreendedora, né, que é o que a gente fala sempre, como é você supera um e daqui a pouco aparece outro. Acho que um dos maiores desafios que a gente tem no empreendedorismo é a parte de relacionamento, de contratação de pessoas. E aí você sempre fica, eu vejo muito das minhas clientes e das bosses que eu conheço naquele impasse. Será que eu continuo como empreendedora numa carreira solo? Ou será que eu continuo só fazendo os atendimentos e organizando um pouquinho, não tendo tantas responsabilidades? Ou para ampliar minha empresa, eu preciso contratar, eu preciso ter gestão de pessoas. Isso é um dos grandes desafios. E como que é gestão de pessoas tendo a sua sócia como sua mãe, né? Você tem também uma das dentistas, que é a sua irmã, a Beatriz. Então, é uma empresa familiar, né? E hoje já tem outras dentistas que prestam serviço para vocês. Vocês também têm uma pessoa no administrativo. Como que é este desafio inicial de ser uma empresa familiar criada por você e pela sua mãe? É o maior desafio. É o maior desafio. Porque, na verdade, esse ponto de decisão, a gente realmente começou como coworking, digamos assim, cada uma fazendo seu atendimento, sem muita responsabilidade e preocupação com essa questão de clínica, vamos nos vender como clínica. Vamos nos vender como dentistas, cada uma fazendo o seu trabalho. Mas começou a surgir essa necessidade de oferecer mais, que existe essa diferença. Na verdade, é uma das maiores reclamações de paciente, né? Essa questão de tu ter que ficar pingando em cada lugar. Então, a gente tomou essa decisão de vamos criar este formato de clínica.
E como eu já tinha trabalhado em vários modelos de clínica, eu já sabia tudo que a gente não queria fazer lá dentro. Então, essa parte foi fácil, montar o nosso modelo de negócio, organizar o que a gente queria fazer. Desde o início, você sempre falou, eu quero atendimentos humanizados. Isso. Então, um atendimento humanizado desde a hora que o paciente chega, e eu vejo esse capricho que a pessoa chega, já tem uma plaquinha com o nome dela, tem dia do sorvete, Sim. Tem várias coisas ali que vocês... A gente até mudou esse nome de humanizado para personalizado, porque é um dos maiores diferenciais. A pessoa chega lá, a clínica foi toda preparada para ela ser atendida. Desde da plaquinha com o nome, quando a gente faz cirurgia, a gente já sabe qual é o sabor de sorvete que o paciente gosta para oferecer para ele depois. São detalhes que a gente consegue personalizar para cada paciente porque a gente tem esse contato muito próximo com eles. Então, e isso eu aprendi com a minha mãe mesmo ela tendo antes clínica em Belém, que era uma clínica grande, com outros dentistas, que ela não tinha a possibilidade de fazer tudo com essa forma mais delicada, ela sempre foi muito próxima dos pacientes. E eu acho que isso é muito importante quando trabalha com saúde, com estética, porque as pessoas elas chegam com muito medo, chegam com muito receio, com muitas expectativas. Muitos traumas. Muitos traumas. E se a gente faz tudo muito robotizado, sem entender a história um pouco daquela pessoa, perde um pouco do sentido, tanto para o paciente quanto para a gente como profissional. E não só o sentido, mas é difícil até de agradar. Então, tudo isso em relação não é o problema. Agora, essa gestão familiar é um dos maiores desafios, porque acaba a gente gostando ou não misturando muitas vezes os assuntos e as coisas. É muito diferente de, eu tô com um problema na minha casa, com a minha família, eu vou lá trabalhar, eu esqueço desse problema, eu trabalho minhas coisas, eu evoluo meu trabalho e aí eu volto para casa e resolvo esse problema. Não, a gente às vezes estava resolvendo, era um problema da clínica, daqui a pouco o problema da família, daqui a pouco a gente nem sabia, se perdia. E o ano passado esse ponto foi extremamente desafiador. A gente teve problemas sérios familiares e foi muito difícil segurar a barra, chegar lá e fazer tudo isso com todo esse capricho, sorriso daqui e aqui, tendo todos esses problemas ali dentro, que não estavam fora, porque a gente... acaba misturando. Eu sempre falo, a saúde financeira de uma empresa é quando você separa, começa a separar, porque, pasmem, a maioria das pessoas ainda fazem isso, misturam a pessoa física com a pessoa jurídica, e é uma das coisas que eu ajudo a organizar. E quando você consegue separar, a sua vida fica mais fácil, né? Mas você não tem como separar o seu sentimento de filha, é diferente, né? Você não tem como ficar mais fácil, porque você sempre será a filha. Então, tem vários benefícios com relação a isso, né? Então, a sua inspiração de carreira foi na sua mãe, a sua irmã também, que é a Bia, também é dentista, trabalha com a parte de orto na clínica. Então, vocês se inspiraram muito nela, porque vocês viam nela uma profissional incrível que ela é, os resultados que ela entrega, né? E fazer isto, né? Trazer de dentro de casa essa inspiração. Você também tem outro desafio, que é a autoridade. Então, é a autoridade como mãe. E aí entender, né, que agora somos sócias. Como é que eu falo com a minha sócia, que é a minha mãe? Então, acho que isso também é um grande desafio. Eu acho que você pode trazer aqui como que vocês fizeram, porque hoje o relacionamento de vocês como empresárias, como sócias, é muito bom, evoluiu muito, né, com o tempo, para conseguir dividir. Então, você ficou responsável por muitas partes administrativas, e aí você tem tomada de decisão sem necessidade de aprovação da mãe e da sócia. Então, acho que esse é um dos pontos bem legais você dividir com a gente, para pessoas que, às vezes, têm essa dificuldade dentro da empresa que tem sociedade ou é uma empresa familiar. A gente até chegar nesse ponto de organizar, teve tropeços, né? Mas foi uma decisão conversada. A mãe, doutora Kelly Voz, ela é uma excelente dentista, técnica, sempre foi. E ela sempre diz, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço bem. E tanto que até na outra clínica que ela tinha, a questão de administração e gestão, ela percebia que não era a vibe dela. E ela também terceirizou.
Então, ali na clínica, ela falou assim, Brenda, nós vamos ser sócias, mas essa parte aqui não dá pra mim. Tanto que a gente entrou numa assessoria não, era um grupo lá que a gente fazia cursos, MBAs, não era exatamente o que o boss e a senhora faz aqui pra gente hoje, mas para ter uma visão um pouco diferente quando a gente implementou o CNPJ. E aí eles até nos instruíram a contratar uma administradora, né? E a gente fez essa tentativa, mas não deu certo, foi bem difícil. A gente não acertou na contratação e acabou desistindo. E eu falei assim, quer saber? Bati no peito e falei assim, eu vou fazer. Não sei, mas eu vou aprender, porque eu aprendo as coisas. Então, é isso que eu digo. Eu comecei a pesquisar, comecei a aproveitar das assessorias que eu tenho hoje, tanto no Boss como a senhora. Gente, vai ser muito difícil não falar senhora. Mas pode falar senhora, querida. Eles me chamam de senhora. Apesar desse meu rosto jovem, que inclusive foi ela que fez toda essa harmonização. Mas eu sou uma senhora, e eu sou senhora desde quando você é criança, querida. Então, para facilitar a minha vida, eu contratei assessorias financeiras, jurídica, contábil, para essas coisas muito mais sérias. Técnicas, exatamente. E questão de marketing, gestão ali, ideias, enfim, eu vou pesquisando e vou fazendo. Porque como a gente falou que eu sou uma fazedora. Eu olho uma coisa, amanhã eu vou fazer. Então, a gente decidiu assim, a gente entendeu as momento, limitações que vocês têm, o momento de cada uma, e a mãe falou assim, você tá com energia para isso, e aí ela tem as obrigações dela lá dentro como dentista e também como sócia, mas eu fiquei responsável pela essa parte de gestão, administração, conversa com jurídico, contábil e tudo mais. E por incrível que pareça, eu curto bastante, porque eu tava desistindo. Você falou, meu Deus do céu, onde eu tava na cabeça quando eu fiz odonto? Aí depois eu falei, será que eu tô entediada? Porque eu acompanhei muito a mãe desde sempre na clínica. Aí eu cheguei na faculdade, eu olhava pra uma restauração e falava, meu Deus, isso é um saco, eu já vi isso 1000 vezes. Eu não tive aquela empolgação da galera que entra no odonto, coisas novas. Você tinha no dia que era aula de cirurgia. Eu tenho medo de agulha, não posso ver sangue. Se eu falar mais 2 vezes a palavra sangue, minha pressão baixa. Se eu falar mais uma vez agulha, eu desmaio. E a Brenda chegava da aula, eu ia buscar ela na faculdade. Ela chegava e dizia, tia, a senhora precisa ver o que. Daí eu abria assim a boca. Para, Brenda. Ela, ai não, mas eu preciso contar pra alguém, tem que ser pra senhora. E assim, eu e a senhora. A gente morava longe da PUC. Sim. E daí eram 40 minutos eu escutando sobre a cirurgia. Riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes, gente. Pra mim, terrível, terrível. A senhora sabe que a gente aprende mais quando a gente fala pros outros, né? Mas a gente poderia falar para outras pessoas, né? Não para mim. Enfim, então, mas isso era uma coisa que você se empolgava. Uhum. E aí agora, há pouco tempo, você também fez uma especialização que era para fazer... Era bucomaxilo, mas com foco em harmonização facial. Que a bucomaxilo é o cirurgião de cabeça e pescoço. Na verdade, bucomaxilo é o dentista que está no hospital, que trabalha com traumas, né? O paciente está lá, se acidentou, sei lá, sofreu um acidente. O dentista que vai corrigir o bucomaxilo, a parte facial de ossos. O cirurgião plástico, por exemplo, ele trabalha com os tecidos moles. Porém, a especialização, ela uniu tanto o bucomaxilo com a harmonização facial para a gente ser praticamente um cirurgião plástico, né? Tanto que isso mexeu um pouquinho com a cabeça da galera dos cirurgiões plásticos aí. E eu entrei com o foco da cirurgia, porque eu realmente sempre fui mais ligada a esse lado da odontologia. Só que nesse meio tempo eu também fiz especialização de facetas, né, tanto em resina quanto em porcelana, por uma necessidade da clínica, não por gostar. E me dei super bem, porque na realidade como eu acho que eu sou muito fazedora, eu me dedico muito no que eu tô fazendo e tem coisas que hoje eu sei que eu sou excelente, tem coisas que eu faço bem porque eu me dedico muito. E a cirurgia eu sabia que eu era excelente, assim. Então, eu fui seguindo esse fluxo, mas chegou lá, eu tive uma mentora muito legal, eu sempre falo isso pra ela, a professora Carol, que ela nas aulas de harmonização eu ficava encantada, assim, com as coisas que ela falava,
E foi um pouco que trouxe um pouco mais dessa vaidade feminina pra mim, que eu sempre fui muito básica, eu digo, eu não tinha muito isso, não ligava muito assim, sabe, pra essas coisas da área feminina, assim, fazer. Não que eu não fazia, eu fazia, mas eu não ficava encantada. Eu era bem bruta da cirurgia mesmo. E daí, depois que ela começou a me encantar com isso, e as primeiras harmonizações que eu fiz com ela me olhando, ela começou a falar: nossa, que delicadeza de mão. Nossa, que trabalho perfeito. E eu ficava assim: será? E eu comecei a gostar demais dos resultados e do trabalho, assim, aquele trabalho mais limpo, mais delicado. E fiquei traumatizada também com o hospital. Tive que fazer plantão no hospital, chegava lá naquele hospital e falei assim: meu Deus, se pra ser buco eu vou ter que viver isso aqui, não quero. É muito pesado. Então foi um conhecimento, um autoconhecimento, assim, eu fui me descobrindo em todas essas fases. E deu muito certo, porque a mãe, ela é mais da cirurgia, tratamento de canal, esses tratamentos mais complexos, cirúrgicos, implantes. E aí eu fui indo para esse caminho da harmonização, e a minha irmã foi para a área de ortodontia. No final das contas, nós três conseguimos formar uma equipe bem completa em relação à odontologia, uma clínica odontológica, e a gente consegue oferecer desde tratamentos preventivos até procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos e estéticos. Deu muito certo. E você, a especialização é as facetas, você também faz muito bem. Sim. Eu sou fã do teu trabalho. Eu fiz curso já aqui em Itapema, em Balneário, na verdade. Fiz um curso presencial, não foi uma especialização, até porque, desculpa aí se alguém faz especialização de faceta, mas a gente aprende muito a técnica de trabalhar com esses materiais na faculdade. Então, por isso que eu acredito que o que tem a mais hoje em dia sejam cursos para você entender ali a dinâmica da estética em si. Mas o que eu me especializei mesmo, que eu fiz o curso de especialização, foi a harmonização facial, porque daí já era bem fora da boca, né? Que era o que a gente aprendia mais em faculdade. E eu concluí a da harmonização e larguei a da bucomaxila. E hoje dentro da clínica de vocês oferecem esse atendimento 360. Então, para todo tipo, para qualquer pessoa, qualquer idade... Trabalha na parte de orto, trabalha também com aqueles alinhadores, que são aqueles invisíveis? Sim. Tudo. A gente tem o mais básico que a gente tem, que eu digo de básico, mas o básico importante para a vida de qualquer um, é o plano de prevenção, que vai ser sempre o meu xodó, porque assim como o seguro de vida, né, que foi o podcast de antes, a gente tem dificuldade de explicar a importância disso para as pessoas, mas quando elas entendem, a gente tem pacientes aí que já renovaram o plano do ano passado. Explica um pouquinho sobre como que é o plano de prevenção. O plano de prevenção, ele é exatamente não só para prevenir doenças de saúde bucal, mas também para educar as pessoas. Porque, apesar de muita informação que a gente tem hoje em dia, a gente ainda percebe que as pessoas não sabem que escova comprar, não sabem passar um fio dental, não sabem que precisam fazer limpeza a cada tanto. E a limpeza a cada tanto, ela não é uma regra para todo mundo. Um exemplo, a pessoa que fuma, ela precisa fazer limpeza com uma frequência diferente de uma pessoa que não fuma. Se a pessoa ela teve cáries com muita frequência na vida, ela vai ter que ter uma frequência diferente, porque o organismo ele é diferente de um para o outro. Se a pessoa ela tem cáries com frequência, tem gente que diz, tem até dentista que debocha. Ai, nossa, como é que vai me dizer que escova o dente todo dia e vive com cárie? Mas às vezes é um problema sistêmico que a pessoa tem. Ela não tem um fluxo salivar correto, ela, enfim, algum tipo de problema de saúde que tem dentista que não investiga, não faz um exame de sangue, não faz um check-up completo. Então, o plano de prevenção geralmente é uma porta de entrada para pacientes que chegam na clínica, que a gente incentiva a fazer, porque ele vai ir com mais frequência na clínica. A gente faz um check-up completo com radiografia, com a câmera intraoral, a gente bate fotos para mostrar para o paciente como estão todos os dentes. A gente solicita exame quando a gente vê necessário e a gente faz essa programação de quanto em quanto tempo ele vai ir nesse ano. E aí ele paga uma mensalidade, que eu não vou falar aqui, mas é uma mensalidade tipo
sei lá, lanches que a gente compra que é mais caro do que essa mensalidade, mas é realmente um incentivo e vale para todo mundo, mas o que eu vejo assim, quem mais utiliza, mães com filhos, por exemplo, a gente tem mães que eram nossos pacientes iniciais e compraram o plano para os seus filhos, por quê? É muita dificuldade para a mãe conseguir escovar o dente direito da criança. A criança ainda não tem a coordenação. E o dente que todo mundo perde primeiro é o primeiro dente permanente, porque ele está naquela confusão ainda ali de dente de leite permanente. Então, eu vejo que essas mães, elas compram uma solução, com muito... ajuda ela a resolver um problema que ela tem em casa e a prevenir para que aquela criança tenha um problema. Exatamente. Outro produto que vocês têm que eu acho muito legal é o kit de clareamento, que você manda para qualquer lugar. Sim. Esse kit de clareamento. Como que é? Essa foi outra ideia genial que eu testei várias marcas de clareamento e encontrei uma que eu gostei e sempre fui muito fiel a ela. Desenvolvi a técnica, né, que enfim, no consultório. E essa marca desenvolveu uma moldeira pra gente fazer caseiro, né? E aí eu comprei para testar, porque na verdade o clareamento caseiro convencional das clínicas no geral, você tem que ir na clínica, o dentista vai fazer a moldagem. A partir dessa moldagem é confeccionada uma moldeira de silicone e aí você tem que ir lá buscar esse kit, que daí o dentista vai te explicar como é que tu vai fazer, com o produto que ele usa, enfim. E aí você vai fazer na sua casa e daí depois você tem que voltar na clínica para fazer o processo final, que é o polimento. Porque o processo do clareamento ele é um processo químico que vai deixar o dente áspero. Se você não faz o polimento... o dente fica poroso e retém mancha muito rápido. Então, se você fez um clareamento caseiro e não voltou no dentista e o seu dente ficou manchado muito rápido, a culpa não é do dentista nem do produto, é sua que não voltou lá. E aí, o que eu comecei... Eu peguei aquela moldeira que eles mandaram de amostra, eu falei assim, que interessante, vou testar. Porque ela não é uma moldeira confeccionada para uma pessoa, para qualquer um que vai colocar. Usei ela, só que ela tem um silicone que ela vai adaptar nos dentes. Já tem a quantidade de gel carregada ali, que também era uma dificuldade das pessoas. Ai, será que eu coloquei muito ou será que eu coloquei pouco? Era uma dificuldade. Às vezes a pessoa colocava muito, extravasava na gengiva, queimava a gengiva. E aí eu testei e falei, olha que interessante, o gel fica bem no dente que precisa e tal. E aí eu falei assim, quer saber? Essa moldeira é a chave pra gente ter um kit para que realmente seja prático. Porque, vou fazer um clareamento caseiro por quê? Pra ser prático, pra fazer na minha casa. Só que daí tu tinha que ir no dentista, daí depois tu tinha que ir depois, né? Aí eu falei, olha só. Aí eu montei o kit, aonde no kit vai o produto para sensibilidade, que é extremamente importante. E não tenho muita sensibilidade, não interessa, vai usar, porque você vai ter. E aí vai esse produto, vão as moldeiras para a pessoa usar em casa, e aí vai também o material para ela fazer o polimento na casa dela. Ou seja, como que ela compra e eu monto o passo a passo? Ela responde um formulário, onde ela diz se ela fuma, se ela tem restaurações, resina nos dentes da frente, se o nível de sensibilidade que ela tem. Para você entender um pouquinho melhor, para você poder indicar. E montar o passo a passo, e daí eu monto um passo a passo que vai ser um pouco diferente de um para o outro e envio para casa dela o kit. E ali eu faço um suporte à distância. Como é que foi a primeira moldeira? Tá tudo certo e tudo mais. Eu acho bem legal a gente falar disso, esses produtos, como que eles surgiram, esses produtos, né? Então, quando a clínica começou em Itapema, a gente tinha uma necessidade de criar produtos que fossem recorrentes. E é muito difícil você trazer isso na área da saúde, né? Sim. E a gente pensava, como que a gente vai trazer um produto que vai ter essa recorrência? E quando a Brenda chegou em Itapema, ela não tinha uma especialidade. Eu dizia, Brenda, qual é a sua especialidade? Ela, eu não tenho. O que eu fiquei pensando? Eu disse, já sei, clareamento, né? Eu disse, você vai ser a rainha do clareamento. E foi assim que a gente fez. Inclusive, na época, estava na bio do meu Instagram. Rainha do clareamento. Coisas adicionais. Se você precisa ser rainha de alguma coisa, entre em contato comigo que eu faço você ser rainha disso daí, viu? E a gente começou a montar essa estratégia mesmo de marketing, né? E para ter produtos recorrentes, que são aqueles que você não vai depender da pessoa ir lá só quando ela tiver uma dor de dente.
de trazer também essa inteligência para as pessoas se prevenirem, né? E linkando também aí com a parte do clareamento. Isso tudo misturado com toda a experiência que você tem de marketing, que isso é muito legal assistir os teus vídeos, como que você fala de uma maneira fácil, então o paciente consegue entender, né? Você consegue aumentar o nível de consciência dele, aumentar a necessidade de possíveis pacientes, porque você explica de uma forma fácil. Você faz com que seja acessível, é fácil falar com a Brenda dentista. Eu sou, como vocês perceberam, sou a única normal da minha família, o resto é tudo dentista, né? Além de irmãs, sobrinhas, primos, etc. Mas eu sou normal, pode falar comigo. Mas você fala de uma maneira fácil, né? Você tem essa acessibilidade. E sei também que as pessoas se perguntam quem é a agência de marketing que faz os seus acompanhamentos. Então, aquilo que você falou, quando você faz as coisas, você faz com muita intensidade. Então, você realmente se dedica e eu acompanho isso na sua vida, em tudo que você faz. Então, estudando, cuidando de você, da sua saúde, do seu corpo. Você tem metas, quando você coloca aquelas metas, você para alcançá-las. Então, dentro do marketing da empresa, a gente entende hoje o quanto é importante você ter um bom Instagram e falar dessa forma para você conseguir ter mais autoridade no seu negócio, né? Então, o Instagram ele deixa de ser uma vitrine apenas virtual. É para você criar autoridade com antes e depois, que você faz muito bem. Como que é essa parte de marketing? Como que você se descobriu? Então, eu comecei contratando empresas de marketing, né? Porque, realmente, nossa clínica está num prédio comercial. Então, a gente já não está na rua visível para todos. E independente de estar na rua, hoje para qualquer empresa, para qualquer negócio, principalmente o Instagram, mas as redes sociais, elas são muito importantes. E como eu estava completamente na época dedicada à especialização e desenvolvimento mesmo da empresa, a gente contratou empresa, né, terceirizamos essa atividade. Só que a gente, assim, vou contratar isso aqui. E aí, não deu. Fizeram de um jeito que não entregava realmente quem nós éramos lá dentro. E aí chegavam pacientes que não podiam comprar o que a gente estava oferecendo ali dentro. Mudamos. Onde a gente mudou, eles só faziam uma parte. E aí a gente não conseguia que eles fizessem a parte deles, porque a gente ficava se atropelando em produzir ali os conteúdos. E aí eu falei assim, não, gente, calma, respira. E é organização. É uma questão de organização e também sozinha você não faz nada. Então, quando eu estava sozinha, quando a gente ainda não tinha essa equipe, porque lá na clínica a gente tem revezamentos de horários. Então, vai uma dentista atender, vai outro. E a gente agora tem toda a equipe, a gente fez contratação e isso facilita muito para a produção do conteúdo lá dentro. Porque o que eu entendi? Que quando tu terceiriza o marketing, a pessoa que está fazendo o teu marketing, geralmente, não está lá dentro. Eles não estão vendo como que você faz as coisas lá dentro. E quando a gente... vamos marcar um dia para gravar. O que tu vai fazer naquele dia é meio engessado, não é o que tu faz no teu dia a dia. E como a nossa proposta era justamente mostrar esse trabalho personalizado, mais familiar, mais próximo dos pacientes, nunca dava certo. Então, eu falei assim, não, vamos nos organizar. Quando a gente fez essa contratação, arrumei um celular bem legal para Jane, que trabalha com a gente lá. E aí eu pego e fico mandando, é assim que tu tem que gravar, é assim que tu tem que fazer. E ela super aprende, super entende as coisas. Então, ela vai gravando o nosso dia a dia. Isso é uma estratégia que eu faço lá de organização, que tem dado certo. Então, ela vai gravando o nosso dia a dia, a gente vai gravando com os nossos pacientes que se sentem à vontade, sem forçação de barra, é o que realmente está acontecendo. E aí, a gente organiza nossos horários, eu e a minha irmã, doutora Beatriz, cada uma para fazer as edições. Tudo baseado nos nossos estudos no YouTube. Totalmente baseado em Vozes da Minha Mente. Vozes da Minha Mente do YouTube. Como editar, ideias de vídeos e tal. E a gente vai gravando.
E o que a gente posta é sempre intencional de, eu quero muito divulgar o meu plano de prevenção. A gente grava um momento nosso de plano de prevenção dentro da clínica. Eu quero que as pessoas vejam como que é legal o sistema de alinhador. A gente grava lá dentro e em cima disso a gente tem feito as edições e postado, trabalhado muito mais com vídeo e em questão de gestão de tráfego, daí já é uma coisa mais técnica que daí não tem como, acaba sendo terceirizado. Mas essa produção interna, tu realmente mostrar o que está acontecendo lá dentro da forma real, é a melhor forma, senão a gente fazia aquelas fotos assim, tipo, tudo engessado, nada a ver, a pessoa chega lá, não é você, não foi você que eu vi lá, ou senão não é assim que tá lá. Então, mostrar de uma forma real, mas é tudo baseado numa organização e dedicação mesmo, porque senão tu acaba não fazendo. Quando a gente fala de organização, eu trabalho muito com os meus clientes na parte de assessoria e eu sempre falo intencionalidade, né? Então, quando você tem a intenção de fazer algo, né? E o porquê você está fazendo, como você está fazendo. Mas para que isso tudo aconteça, você precisa ter uma organização. Então, a primeira intenção é se organizar, digo. Colocar na agenda. Tá lá na agenda do dia, editar o vídeo, postar no Instagram. Tem que ter tempo para você organizar seu tempo. Uma das maiores dificuldades hoje das pessoas, a única coisa que você não pode comprar também é tempo. Então, você tem que aproveitar muito bem. Então, fazer isso de uma forma intencional, né? E quando você coloca na sua agenda para fazer, respeitar. Tem muita gente que respeita o horário que você tem de atendimento com o outro, né, com os seus pacientes ou numa reunião, mas não respeita aquilo que você propôs para você mesmo. Tanto dentro da vida no dia a dia ali, de organização de agenda para atendimentos, para administração, para a parte de marketing, para a parte financeira. Você também tem que ter tempo para você ter curtir o processo, como você disse, da sua vida, né? E eu sei que você fez uma agenda diferente, acho que foi no segundo semestre do ano passado, que você mudou também a tua forma de viver, né? Para que você também tivesse qualidade de vida e também fosse saúde. Então, até eu falei, né? A Brenda, ela tem o Instagram dela, que é muito legal, ela fala muito sobre saúde, ela malha muito, então ela... Todos os dias, ela e o Keoma, que é o namorado dela, Keoma, ele tá aqui, tá, gente? Não vou falar noivo. Então, eles prezam muito pela qualidade de vida. E para também você ter isso, ter qualidade de vida, você também tem que ter a organização do seu tempo e ter as suas metas, né? Então, para você se dedicar. Como que você fez? Como você teve coragem de fazer essa agenda desse jeito que você fez? Conta pra gente, como que é a tua agenda primeiro? A minha agenda... Conta a agenda primeiro? A agenda. A minha agenda eu acordo 5 horas da manhã. E aí, cada dia Hoje eu tô com vários treinamentos diferentes, corrida, natação, musculação. Mas é sempre nesse primeiro horário, ali. E aí tem o horário do café da manhã. Então, ali eu começo a trabalhar mesmo às 10 horas da manhã. Que é o meu horário onde eu vou ver vídeo... postar o vídeo que já está editado, editar algum vídeo, e aí às 11 horas da manhã eu vejo o financeiro, o que eu tenho para pagar do dia da empresa, se tem boleto, se tem folha, se tem, enfim, já organizo isso, e aí tenho ali o meu horário de almoço e eu começo a atender na clínica à tarde. É muito importante porque as pessoas que trabalham, que são especialistas, elas olham sempre muito para a agenda só de atendimento. E elas não têm essa organização. E daí, se não tem organização, você não vai ter tempo. Vai fazer. E você não vai fazer. Que é a organização para você ter montar uma estratégia de marketing e executar essa estratégia. Então, eu cuido de algumas empresas onde eu faço financeiro. Então, eu criei uma metodologia financeira. Eu ajudo essas empresas a organizar o financeiro. Fazemos a conciliação bancária e eu entrego para ela o resultado. Mas não é só isso, ela tem que fazer os pagamentos de contas e ela tem que olhar aqueles números e analisar. Desses números, ela tira as metas que ela vai ter para poder fazer o faturamento e qual que vai ser o comissionamento dos seus colaboradores, qual que vai ser o valor de retirada dela, quanto que ela tem que deixar no fluxo de caixa. Tudo isso é a base inicial da sua empresa. Se você não tem isso, você tem uma empresa para ter lucro. Se você não sabe se você está lucrando ou não, não adianta você ter empresa.
Então, é importante você saber. E você, sabendo qual é a sua necessidade financeira, tanto para as suas despesas operacionais, despesas fixas e os variáveis que você tem, você consegue determinar as suas metas. Então, daí você tem uma meta, um valor a buscar. E eu sempre digo, transforma essa meta, divide em 4, divide por semana, e aí divide em estratégia, divide em campanha. Você tem que ter tempo para montar essa estratégia. Então, eu fiz o meu financeiro, ok, eu tenho uma meta, eu monto uma estratégia. E aí, quem que executa essa estratégia? E o especialista, normalmente, ele se preocupa apenas em fazer os atendimentos. E isso não gera renda. Ele pode atender ali, mas ele não vai conseguir ter recorrência de cliente, porque ele não tem uma estratégia. Então... É um cálculo que eu fiz, na verdade. Eu falava assim, eu ficar o dia inteiro não muda. Na verdade, melhorou, porque eu consegui me organizar melhor. E tem questão que tem as outras dentistas que também atendem. Mas aí eu começo à tarde, vou até um pouquinho à noite, que é uma coisa que também é muito legal na clínica, a gente consegue atender pacientes à noite. Então, é uma logística diferente para quem precisa. Tem muita gente que deixa de fazer porque os lugares fecham às 6 da tarde. Sim. Então, a gente proporciona isso também. Essa minha agenda conseguiu proporcionar. Confesso que foi um pouco difícil no começo, por essa visão de, eu preciso estar atendendo, eu preciso estar lá dentro. É por isso que eu perguntei, como é que você teve coragem de fechar? Foi difícil. E aí, eu acompanho, né, ali o teu dia a dia, e como é satisfatório, né, você poder ter uma agenda onde você realiza, em primeiro lugar, os exercícios. Eu sou fã de alguns podcasts e eu estava vendo, né, sobre essa parte de a parte de saúde, parte hormonal, e como as pessoas hoje elas estão mais ligadas nisso, né? Então a informação, a internet, ela traz essa facilidade, mas elas estão ligadas, estão pegando informação, mas também não estão executando, não estão colocando em prática. E eu vejo vocês colocando isso em prática. Então eu vejo a maneira, a mudança de vida que você e o Keoma tiveram para ter os resultados que vocês têm hoje. E acho que tudo na vida é isso. É você ter o primeiro dia daquilo e você ter consistência. Quando você tem consistência, você tem resultado. Digam, depois dá uma olhadinha no meu Instagram e veja o abdômen dela. Daí você vai ver o que é o resultado, querido. Mas é aquela ideia da máscara de oxigênio do avião, né? A gente começa o dia sempre fazendo alguma coisa pra gente, e isso nos torna muito melhor para na sequência do dia a gente ir fazendo para os outros. E eu percebi muito isso. Além disso também a questão de eu sempre fui muito ansiosa, assim. E essa organização de agenda diminuiu muito isso, essa agonia de estar fazendo as coisas de forma atropelada. Então, tá tudo ligado. Eu falei assim, eu trabalho com saúde estética, eu preciso viver isso. E eu estou entregando muito mais vivendo isso do que quando eu estava fazendo diferente. A Brenda morou comigo muitos anos, então ela sabe que eu era rata de academias, né? Antigamente malhava muito e sempre meu horário é de manhã. Então, quando a gente morou fora, daí a gente malhava de manhã, mas não tinha que malhar muito cedo porque a gente não trabalhava. Gente, foi um ano sabático, que tem episódios aí de podcast que dá para fazer só sobre isso. Mas também de manhã. E aí também tem que entender o seu corpo para você fazer aquilo de acordo com o que você... mas o meu corpo me diz que meu horário de acordar é às 10, 11 horas da manhã. Você é um ser humano, e foi feito para dormir à noite. Então, durma à noite, não de manhã. Isso vai mudar. Mas eu sou assim. Pode seja, eu só estou dizendo o que a literatura diz também, Influencia na sua beleza. Influencia em tudo, né? Em todos os resultados. Que é um ponto bem importante, o descanso, né? Então, o ponto de você descansar até para o seu músculo funcionar melhor, o seu cérebro funcionar melhor. Então, cuidar, também ter essa rotina de dormir cedo. Mas nossa, acorda às 5. É porque eu durmo às 9h30. Sim. Então, eu acordo às 5 e eu já estou desde as 4h30, gente, lá, ó. Né? Então é importante você entender esse ciclo, né? Como funciona o seu corpo e adaptar isso dentro da tua realidade. Tem pessoas que não podem trabalhar a partir das 10 horas da manhã. A minha agenda é muito parecida com a da Brenda. Então, antigamente, gente, quando a Brenda morava comigo, ela não malhava.
Ela era uma pessoa que ela não malhava de jeito nenhum. Então, eu deixava a Brenda na faculdade. Ela era a gordinha do McDonald's. Ela era a gordinha do McDonald's. Vai ter antes e depois. Aqui, In and out. In and out nos Estados Unidos. E eu deixava ela na faculdade, voltava e eu ia malhar. E ela ia, assim, às vezes, mas muito braba, assim. Como que foi a mudança de chave para você começar a cuidar mais da tua saúde, investir em treino e alimentação? Agora eu sei que você não é mais, como você fala, não é mais estética. Hoje eu quero mais resultado, performance. Mas lá atrás, como é que foi? Eu me olhei no espelho e me achei horrível. Me achei horrível. Já tinha alguns problemas de autoestima. E... Vocês pensam você olhar no espelho com esse rostinho aqui, você se achar horrível? Ai, era horrível. Como que isso é pra você, que tá aí do outro lado aí, Triste, que não é tá? sobrinho da tia Fran, porque a tia Fran é meu irmão. Bem Desde quando era triste. criança, eu ficava, meu Deus, parece uma boneca, gente. Vocês pensam, a Brenda, ela tinha o cabelo vermelhinho. A gente precisa contar esses detalhes. Sim. Ai, então, foi difícil, porque eu me olhei no espelho e chorei horrores. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu estava na faculdade, em Curitiba, eu fazia, gente, eu não sei como funcionam essas faculdades hoje, tá? Mas a minha faculdade era integral. Eu entrava às 7 da manhã, eu saía às 7 da noite, eu ia pro Cajuru fazer plantão de madrugada. E hoje em dia eles fazem online, né? Não sei como. Mas era assim. E aí eu não conseguia tempo, assim, às vezes eu saía mais cedo, às vezes mais tarde. Eu falei assim, o que eu vou fazer com essa rotina para mudar esta situação, né? E aí eu comecei a correr. Correr não, né? Era uma corrida, uma caminhada. E foi ali que eu comecei. Ao invés de ir no supermercado, eu ia nas feirinhas, que aqui em Curitiba tem bastante essas feirinhas de rua. E comecei ali. Mudou a alimentação. Mudei a alimentação. E quando foi que você fez a bichectomia? Que eu acho que ali também foi Foi ali também, foi nessa mesma época, que foi o último ano da faculdade. Eu fiz a bichectomia e daí já fiquei. Fala o que é bichectomia, para quem não sabe. Bichectomia é a remoção de uma gordura estrutural que fica aqui, que ela não é uma gordura se você é gordinho ou magrinho. É na bochecha. É na bochecha. Porque tem pessoas que não estão músculos, ela é entre músculos e ela só ajuda mesmo quando você é bebê e precisa mamar. Depois ela fica ali, e daí se você é gordinho, se você foi um bebê bochechudo, e aí você fica gordinho, você vai ser uma cara de lua cheia, que era o meu caso, né? E aí, tanto que eu tirei, eu ainda tenho um rosto ok, né? Foi um bom planejamento. E aí minha mãe, doutora Kelly, fez a cirurgia em mim, em umas férias minhas da faculdade, uma das últimas férias. E eu tive uma restrição alimentar ali por causa da cirurgia, que antigamente, logo quando começou a ser feito esteticamente, era diferente. E já deu uma emagrecida ali. Aí eu, olha só. Eu falei, não, vou aproveitar isso aqui e vou continuar. E aí comecei a E também correr, afina bem o rosto, então daí você já quer buscar. Então ali talvez trouxe essa meta também. Foi um gatilho. E hoje vocês também fazem essa cirurgia? Sim, a gente faz lá na clínica. Também, a gente faz assim, hoje em dia até não mais tanto, que a gente consegue, né, fazer de outras formas, mas para quem tem realmente indicação, a gente faz. Tem muita gente que já tem um rosto magro, que vai em busca disso e a gente diz não, para você não, para evitar, né, também problemas. Mas realmente a cirurgia eu nem lembrava disso, muito obrigada por me lembrar. Foi um gatilho ali. Foi um gatilho que daí começou a mudar, e aí você se viu de uma outra forma, você já viu o rosto mais fino, começou a emagrecer um pouquinho, e aí você começou a entrar nesse ritmo de cuidar, olhar para si, que é muito legal, porque algumas pessoas demoram muito tempo. Eu comecei a malhar, eu lembro que foi quando eu fui morar em Belém do Pará, eu tinha 28 anos. Eu sempre gostei de esporte, mas eu comecei a malhar com 28 anos. Com 30 eu tava no auge ali né? Eu também. Tá vendo? A Brenda tá com 30. Quase. Então eu quase 30. Então, lembro com saudades dos meus gominhos. Mas eu fiz de uma forma muito... eu treinava muito pesado, zerava equipamento. Teve uma época que eu fiquei um pouco, né, meio grande, assim. Mas também treinava Muay Thai, então uma coisa não eliminava a outra. Sabe, porque eu faço musculação, eu não treinava Muay Thai, então minhas rotinas de treino eram bem pesadas. O que acabou me machucando. Então, você ter um acompanhamento de um especialista é muito, muito importante, que é outra coisa que eu vejo que você investe também. Então, você tem um treinador da corrida, como é que fala? Não é treinador? Assessoria. Assessoria de corrida,
Aí você tem... Quando eu comecei, eu não tinha, né? Eu não tinha essa possibilidade. Eu fazia ouvindo vozes da minha cabeça. Meu treinador são vozes da minha mente. Isso. E aí depois, ali em Itapema, depois para Belém, Itapema, enfim, eu dei continuidade na corrida e musculação, né? Fui seguindo essa linha. E agora, hoje em dia, eu faço assessoria de corrida, porque daí ele monta realmente, porque como eu falei, não é mais uma busca pelo corpo perfeito. Eu agora quero performance, comecei a me divertir com isso, quero performar nesses esportes. Então, eu tenho assessoria de corrida, faço aula de natação, que hoje em dia é o mundo mais diferente para mim, a musculação, e a gente tem uma frequência também de osteopatia, que é um fisioterapeuta especialista, né, na osteopatia, fisioterapia, liberação. Então a gente não só faz os treinos, mas também busca ter esse cuidado de estar ali organizando o corpo. E outra coisa que é mais recente na nossa vida aqui é a questão não só da alimentação, que eu virei a chave de novo no final, ali, metade do ano passado, de controlar, mas não no sentido de, não vou comer isso aqui, mas comer pensando no organismo como um todo. Até a harmonização tem um ponto legal para isso. Tipo, não adianta eu ir lá encher meu rosto de procedimento se a minha alimentação não é saudável, eu não como frutas, verduras, legumes, porque você nunca vai estar satisfeito. Nunca um produto químico vai vencer o teu organismo. Então, se tu tá diariamente consumindo coisas que estão inflamando o teu corpo, não tem harmonização que dê jeito. Então, eu estudando sobre a harmonização, isso começou a ficar mais forte na minha vida. Então, falei, não, a alimentação é completamente regrada. Não quer dizer que a gente não coma uma coisa ou outra ali, mas melhoramos muito em relação a isso. E o meu último ponto, que era o mais difícil para eu vencer, era a bebida. Bebida alcoólica. Sempre gostei de uma cervejinha. Sempre filha da tia dela. Salivei. Mas virei assim, falei assim, não, para eu melhorar, para meu músculo recuperar mais rápido, se eu quero fazer todos esses esportes, para eu focar mais na minha empresa, para eu conseguir cumprir essa minha agenda, que apesar de eu fazer por mim, ter meus momentos, eu tenho que cumprir essa agenda. Eu tinha que estar bem. E eu comecei a perceber que, independente da alimentação estar regrada, de eu treinar, de eu fazer as coisas, aquilo ali ainda assim me fazia mal. Então eu resolvi cortar. E aí, minha gente, os gominhos da barriga vieram, olha só. É resultado. Brenda, é muito legal. Eu acompanho, é muito legal você dividir a tua história e inspirar pessoas que às vezes precisam de uma virada de chave, ou já passaram da virada de chave, mas não observaram. É muito legal porque você enxergar, às vezes a gente enxerga o que está acontecendo na nossa vida, escutando um pouquinho sobre o do outro. Obrigado por dividir. E quais são os objetivos agora para 2024? Então, o objetivo para 2024 da clínica, da Voz Odontologia, é dar mais visibilidade à clínica. Comecei com projetos já com collabs, com esse foco maior no Instagram. Então, a gente já estruturou lá dentro, já conseguimos montar uma equipe legal. Então, o objetivo para 2024 é visibilidade. Porque a gente entende que a gente ainda não tem muito ali na região, mas tudo bem, a gente estava estruturando a casa para poder receber as pessoas. Então, esse é o ano de receber mais pessoas. E pessoalmente, era o corpo sarado, mas já batemos na porta de início, né? Então é nadar, gente. Meu objetivo esse ano é nadar sem morrer. Tô vencendo. Hoje bati meu mais novo recorde. Que bom. Gente, então quero agradecer você por ter participado. A gente vai trazer também algumas novidades do BOS para a região de Itapema também, mas vem para um próximo podcast. Brenda, deixa as suas redes sociais então para quem quiser te encontrar. Muito obrigada também pela oportunidade, me diverti muito aqui com todas essas câmeras e microfones. O meu Instagram é Voz Brenda, o da clínica é Voz Odonto, e por lá, por um dos dois, consegue me encontrar. E o meu é o é Franciele Voz. E também tem o do Boss Clube Woman para quem quiser acompanhar e saber mais sobre a gente. E até o próximo episódio.